Hoje nós vamos falar sobre pressão no interior de um tubo, né? Ou de um líquido, mais precisamente, que é conhecido como Teorema de Stevin ou Princípio de Stevin. E quando fala que a pressão é a força sobre a área, é pressão no interior de um líquido, na realidade, né? Então, se eu tenho um recipiente, né, ou um determinado local para colocar um líquido, de tal maneira que existe a pressão externa sobre o líquido, que a gente chama de pressão atmosférica. É aquela pressão que tem um ar atmosférico em cima da gente. Então, quanto mais alto, tem menos ar, então a pressão atmosférica é menor. Quando é mais baixo, a pressão atmosférica é maior porque tem mais ar. Então, se é no nível do mar, tem a pressão atmosférica que a gente abrevia ATM, que tem um valor de 1 ATM, que é essa pressão atmosférica. É isso? Então, atua sobre o líquido. De tal maneira que a gravidade também influencia, porque eu tenho uma quantidade de líquido aqui dentro, cheio de líquido. Então, tem a força gravitacional, que é o G, puxando esse líquido para baixo. Vamos dizer que eu tenho um ponto P aqui, qualquer, no interior desse líquido, que tenha uma determinada profundidade, ou a gente chama de altura de 5 metros, por exemplo, aqui, ó, o ponto P. Com a pressão dessa água, ou o teorema de Stevin, ou o princípio de Stevin que atua sobre esse ponto P. Então existe uma fórmula física para calcular, que a gente chama de pressão hidrostática. Hidrostática vem de água, né, de hidro. E essa pressão hidrostática vai ser igual à pressão atmosférica mais dGH. Então vai ser a pressão atmosférica mais a densidade vezes gravidade vezes altura, que a gente chama de H, que é essa profundidade. Se eu tenho dados suficientes para calcular a pressão hidrostática desse ponto P, por exemplo, se a pressão vale 1 atmosférica, né, a pressão hidrostática é igual, esse valor aqui, ao nível do mar, vale 1 atmosfera. Vamos dizer que o recipiente está no nível do mar. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E como pode ser também 1000 quilos, vamos trabalhar com quilo. 1000 quilos por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico também. A gravidade que está atuando aqui, empurrando a água para baixo, é igual a 10. Vamos adotar o valor 10 metros por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado, que multiplica a altura. Vamos dizer que tenha 5 metros de altura. De tal maneira que, se eu resolver matematicamente, eu vou dividir, aqui vai dar metro quadrado por segundo ao quadrado, metro cúbico que quilo. Então, se eu resolver a física, que a força é igual a massa vezes a aceleração, é quilo vezes metro por segundo ao quadrado, vai dar em Newton, né? E metro ao quadrado, corta com metro aqui, vai dar só o metro ao quadrado. Então, na realidade, eu teria que mudar também o valor da pressão de 1 atmosférica. Porque 1 atmosférica, ela vale 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou 1 vezes 10 a quinta, também 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. E aquilo que eu comentei, que o quilo dividido por centímetro ao quadrado e metro ao quadrado, vai dar o quê?
vai dar Newton. Então isso aqui, na realidade, vai dar Newton por metro quadrado. 1000 vezes 10, 10.000. Vezes 5, 50.000. O que? Seria Newton por metro quadrado. Então, como é Newton por metro quadrado e Newton por metro quadrado, a unidade de medida eu posso somar. Então, pressão hidrostática é que isso aqui é 1 vezes 10 aqui, então vai dar 1, 2, 3, 4, 5 zeros, não é isso? Então vai dar 100.000 Newton por metro quadrado, mais 50.000 Newton por metro quadrado, então vai dar um valor da pressão está atuando sobre um corpo a 5 metros de profundidade, vai dar o quê? 150.000 Newton por metro quadrado, que na realidade vai dar 1,5. Aqui é 1 vezes 10 à quinta, 150.000, vai dar 1,5 1,5 atm. Então essa é a pressão atmosférica de um corpo situado a uma profundidade de 5 metros, a gravidade puxando para baixo a água, a pressão atmosférica empurrando e a densidade do líquido. Interessante, quanto maior a densidade, maior vai ser a pressão em cima das pessoas ou de um corpo. Interessante o submarino, para afundar, o que acontece? Eles injetam a água dentro dele para quê? Para ele aumentar a massa e afundar. Uma pessoa quando morre afogada, por quê? Bebe muita água, tem mais massa, aí vai para o fundo, depois de 3 dias flutua, porque o corpo equilibra com a água, né? E a pressão também, que a pressão é força sobre a área, tem várias unidades de medida da pressão. Tem bar, em PSI, que é aquela libra que a gente coloca no posto, chama libra força por polegada quadrada, o ponto 40, também é uma pressão, não é isso? Então, esse tal da pressão é muito importante a gente conhecer, né? Por que quando a gente mergulha, vai muito no fundo, dói os ouvidos? Porque o ouvido é mais sensível do corpo nosso. Então, se, por exemplo, uma profundidade de 5 metros, vai dar sensibilidade nossa no ouvido. Vai doer, porque a parte mais frágil, né? Então, as unidades de medida de pressão, PSI em atmosfera, em bar, em Pascal, é homenagem a um físico inglês, né, de sobrenome Pascal, né? Então, quanto a essa pressão no interior do líquido, é muito importante a gente conhecer, que envolve a pressão atmosférica, a densidade do líquido, a gravidade e o valor da profundidade. Aí você acha o valor da pressão, que essa que nós calculamos. Muito obrigado.